Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos às 18 horas e 11 minutos. Nesse instante, coloco em discussão e votação as atas da 41ª sessão ordinária, bem como das sessões extraordinárias 68ª e 69ª. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as presentes atas permaneçam como estão. Aprovada as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Projeto de Lei 81/2018, de autoria do Poder Executivo. Às comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei Complementar 44/2018, de autoria do Poder Executivo. Às comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei Complementar 45/2018, de autoria do Poder Executivo. Às comissões de Justiça, Educação e Finanças. Emenda 05/2018, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini. Redistribuir as comissões de origem. Emenda 06/2018, de autoria do Poder Executivo. Redistribuir as comissões de origem. Balancete e balanço, número 12/2018, de autoria da mesa. À Comissão de Finanças. Não existe mais projetos protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exato parecer favorável acerca do projeto de lei número 76/2018, que declara a atividade pública a Associação dos Amigos do Recanto dos Palmares. A ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem 9, presidente, gostaria de requerer a inclusão do projeto de lei número 76/2018 na ordem do dia da sessão extraordinária desta noite. Coloco em votação o requerimento do vereador Sebastião Batista Machado. Vereadores que estão... Coloco em votação o requerimento do vereador Sebastião Batista Machado. Os vereadores que Pela concordam ordem, senhora permaneçam como presidente. estão. Colocar em discussão, primeiro, só para eu entender qual é o projeto. Pela ordem, senhor presidente. É o projeto do Palmares, da utilidade pública, De quem? do Jardim dos Palmares. Utilidade pública de Jardim dos Palmares. Ah, que teve a apresentação Sim. da associação. Sim, da aqui. terça-feira. Fez uso da tribuna, acho que umas 2 semanas atrás. Ok. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação o requerimento do vereador. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Que seja incluída na pauta da extraordinária dessa noite. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Não existem mais parecer protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Não existem requerimentos protocolados nessa sessão. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e do autor das indicações. Boa noite, senhora presidente. Eu gostaria de requerer ao soberano plenário
a dispensa da leitura das indicações dessa noite. Coloco em votação o requerimento do vereador Marcos Pinto de Oliveira. Os vereadores que concordam, presente requerimento, permaneçam como estão. Aprovada a dispensa de leitura. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda à leitura da ementa e do autor das indicações. Já foi. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda à leitura das moções. Moção 49/2018. Apresenta a moção ao senhor Rodrigo Koenig, diretor de competições do Corinthians Rally Team. De autoria deste vereador. A presente moção está em discussão. Se existir algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam com a presente moção permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Moção 51/2018. Apresenta a moção ao programa Mais Médico, programa do governo federal. De autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro. A presente moção está em discussão. Se existir algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloco a presente moção em votação. Os vereadores que concordam com a presente moção permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Moção 52/2018. Apresenta a moção ao time de futebol americano de Atibaia pelo título de vice-campeão paulista 2018. Moção de autoria deste vereador. Presente moção está em discussão. Se existir algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco a presente moção em votação. Os vereadores que concordam com a presente moção permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existem mais moções protocoladas nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário para que informe se há algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Júlio César Mendes. Vereador Júlio César Mendes, com a palavra, por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretiva, nobres pares, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, só fazer destaque aqui a duas indicações que eu estou encaminhando hoje ao Poder Executivo. Na verdade são várias, mas eu só vou falar dessas duas que eu entendo ser mais relevantes aí, não que as outras não sejam, mas uma, eu estou pedindo aqui para o Poder Público a pintura de todos os redutores de velocidade existentes na estrada da usina. São vários redutores ali e todos eles estão apagados ali, né, com as pinturas apagadas, necessitando aí novamente de uma nova pintura. Eu fui cobrado, algumas pessoas têm uma certa dificuldade à noite, principalmente, em visualizar, né, e também em dias de chuva. E, então a gente pede ao Poder Público então, que notifique a empresa responsável por esse serviço para que execute aí a pintura o mais rápido possível. Uma outra indicação, eu peço aqui ao Poder Público que notifique também a empresa que executou a obra de pavimentação, aquele último trecho da estrada da usina. Tá? Recentemente eu falei com o secretário de obras, alguns pontos ali daquele trecho, o asfalto já estava deteriorando, cedendo. A empresa esteve lá algumas semanas atrás, executou os reparos, porém, outros pontos deste trecho começaram a deteriorar novamente. Então a gente cobra aí o Poder Público, né, para que notifique novamente a empresa e que execute aí os reparos necessários neste trecho da estrada.
Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de destacar aqui também algumas obras que estão sendo executadas aí nas nossas estradas rurais. Uma delas foi realizada neste último final de semana e atendendo ao nosso pedido, ali na estrada do Arrozal, próxima à entrada da Fazenda Puma. Foi trocada uma tubulação ali que estava obstruída, ali gerando certos transtornos ali para os produtores ali da região, que utilizam a estrada ali diariamente. Então essa tubulação ela foi trocada, foi substituída aí por uma nova. Também está sendo executada, está em andamento também uma obra importante ali na estrada da Ponte Funda, que é uma via que liga ali o bairro do São Roque ao bairro Maracanã. Uma obra grande de drenagem ali, teve início aí na semana passada, tá? Esta obra está em andamento ainda. Uma obra grande de drenagem aí que está sendo executada em parceria com a Secretaria de Agricultura, e na oportunidade a gente agradece aí a atenção da Secretaria de Serviço e parabeniza aí pelo trabalho que vem sendo executado aí nas estradas da nossa região. Era só isso, presidente. Senhor presidente, obrigado. Primeiro de uma parte, não, vereador? Sim. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público presente. Só queria fazer aqui um destaque aqui em algumas indicações que foi feita pelo meu gabinete aí durante a semana, em questão da roçada aí, do tapa-buraco, pela Secretaria de Serviço. Gostaria de agradecer ao Alcides aqui, é o secretário que está sempre presente, sempre atendendo as nossas demandas aí dos nossos gabinetes. Gostaria de agradecer ele aqui pelas demandas atendidas pelos nossos gabinetes. É uma pessoa que não mede esforço aí para atender as nossas demandas dos gabinetes. Então, gostaria de agradecer aqui o secretário Alcides Ribeiro. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Pela ordem, nobre Vereador presidente. Sebastião Batista Machado, com a palavra por 10 minutos com a partes. Bom, eu reforço as palavras aqui do vereador Reginaldo sobre o secretário Alcides. Realmente é uma pessoa competente, educada e atencioso. Então, ele tem dado resposta de tudo aquilo que a gente pede. E se ele não pode fazer, ele acalma a população, mas o que foi pedido para o secretário Alcides foi atendido. Uma outra coisa, nobre presidente, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do nobre ex-prefeito Flávio Calegari, que está presente aqui em plenário, tá, senhor Flávio? Inclusive, esse secretário Alcides foi obra que o senhor trouxe. Se não me falha a memória, foi na época que o senhor era prefeito que o senhor contratou esse secretário Alcides, que é um secretário muito competente. Parabéns, tá? E obrigado pela presença aqui nessa Casa de Leis. Obrigado, presidente. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Ademilson Militão. Vereador Ademilson Militão, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público presente e aqueles que nos assistem online. Eu queria aproveitar essa última sessão para agradecer a todos os serviços que foram realizados por esse ano, o empenho não só desse vereador, acho que como de todos os vereadores aqui que se empenharam em tentar resolver algumas demandas do município. Agradecer aos secretários que trabalharam junto com o executivo, atendendo os trabalhos dos vereadores. Digo que nós, vereadores, não fazemos mais que a nossa obrigação em solicitar. Os secretários da prefeitura também não fazem mais que obrigação, porque ganham bem para isso, para estar executando os serviços também. E agradecer à população pela paciência, pelo carinho, e podem contar, acho que não só com o gabinete desse vereador, mas acho que com todos os vereadores, porque nós acabamos replicando as demandas, acho que pedem para 2, 3, 4 vereadores e acabam fazendo os ofícios das mesmas áreas, né? Tanto é que essa semana foi feito um grande serviço ali pelo Imperial, ali já começou no Cachoeira também, temos aqui no Vitória Régia, então vários cantos da cidade. Mas eu acho que nós estamos cumprindo o nosso papel, fazendo a nossa obrigação. Não só nós do Legislativo, como do Executivo também. Obrigado e vamos pedir a Deus para que começamos um 2019 também com o pé direito e fazer os serviços aí, todo mundo trabalhar com a cabeça aberta e consciente. Obrigado a todos.
Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Daniel da Rocha Martini. Vereador Daniel Martini, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres pares da mesa diretora. Nobres pares vereadores, muito boa noite. Muito boa noite a todo o público presente hoje na Casa de Leis. É sempre muito gratificante para nós, vereadores, termos a presença da população acompanhando os trabalhos na Câmara Municipal. Boa noite a todos também que nos acompanham pela internet, rotineiramente, às vezes não, rotineiramente nos acompanham porque às vezes não conseguem estar presentes fisicamente aqui na Câmara Municipal. Quero rapidamente falar de algumas questões de trânsito na nossa cidade. Tenho recebido algumas reclamações de munícipes e acho oportuno trazer esse assunto em tema livre à Câmara Municipal. O primeiro deles é sobre o estacionamento aqui na Rua José Lucas, que foram colocadas placas de sinalizações proibindo o estacionamento dos veículos, e o argumento que teria sido dado seria, olha, essa proibição de estacionamento ela é temporária para que seja feita a revitalização da José Lucas. Isso foi anunciado um pouquinho antes do início do período de festas na cidade, né, por volta de maio, junho, e até agora nós vimos muito pouco da anunciada revitalização na José Lucas. Para que vocês possam se situar, José Lucas aqui é a Rua das Duas Igrejas, e continuam aquelas placas de proibição de estacionamento que têm prejudicado os comércios locais. Nós estamos chegando na época do ano, do Natal, onde existe uma procura maior pelo comércio, onde muitos dos comércios da cidade, do centro da cidade, conseguem equilibrar suas contas muitas vezes, e tem reclamado, tem pedido o porquê dessa proibição ser mantida durante esse período, principalmente festivo de Natal, onde o comércio funciona até 10 horas da noite, o centro ele tem uma escassez de vagas nesse período. Então nós estamos aqui pedindo que a Prefeitura reavalie, pelo menos nesse momento de festas, já que a Prefeitura não iniciou a revitalização, ou não concluiu, ou por qualquer motivo que seja, não deu prosseguimento à revitalização da Rua das Duas Igrejas, que nesse momento analise a possibilidade de liberar o estacionamento de veículos na Rua José Lucas, para que o comércio possa ser favorecido. Paralelamente, recebemos duas indicações de munícipes da cidade, pelos nossos canais da internet, acerca das proximidades da Lucas Nogueira Garcês. Uma delas, principalmente no período noturno, quando tem eventos na Red Jack, onde muitos carros acabam fazendo uma fila dupla ali, ou para entrar no estacionamento, convergindo ali também com a entrada do drive-thru do McDonald's, e aquela ruazinha entre o McDonald's e a Red Jack, que dá acesso a Alameda, a Vila Gardênia, acho que é a Vila Gardênia ali também, Vila Thaís, fica impossibilitada de ter acesso. Muitos moradores ali têm dificuldade, principalmente nos dias de grande movimentação ali. Eles estão pedindo uma melhor sinalização da Prefeitura naquela ilhazinha que existe entre o McDonald's e a Red Jack, para que seja melhor sinalizado e para que haja uma maior fiscalização da Prefeitura e do Departamento de Trânsito, especialmente naquela via. Também próximo à região, aquela rotatória ali do Habib's, que tem a saída do supermercado do Big Boulevard, tem uma faixa de pedestre na entrada da Alfredo André. Talvez muitos de vocês que já entraram naquela rotatória, saindo do Boulevard e entrando na Alfredo André, que é a rua da delegacia, muitas vezes se depararam com a necessidade de ter que parar para um pedestre atravessar, só que naquele momento você está no meio da rotatória, né? Então tem o trânsito natural da rotatória, o trânsito natural do Boulevard, e aí se as pessoas freiam bruscamente, corre o risco de ter um acidente, de um carro entrar na traseira. Se não freia, corre o risco de ter um acidente com o pedestre. Então aquela faixa pintada no local onde está, ela precisa ser reavaliada pela Prefeitura. Talvez a colocação um pouco mais para frente possa solucionar, vamos dizer assim, esse risco que tem sido criado a diversos motoristas e pedestres. Uma solicitação vinda da população. Nós pedimos a atenção do Departamento de Trânsito da Prefeitura nesse particular, especialmente para esses 3 pedidos que nós trazemos hoje ao tema livre, né? Encerrando aí a pauta de sessões ordinárias do ano, com um tema tão atual que tem trazido muitos de nós aqui a utilizar a tribuna rotineiramente, pedindo ajustes ao trânsito da nossa cidade, né? Sem falar que as reclamações quanto ao transporte coletivo continuam. Quero aqui salientar a postura ativa de toda a Câmara Municipal, especialmente do vereador Júlio, que quase toda sessão faz pronunciamento referente à necessidade de melhorias no transporte coletivo da cidade. E a Prefeitura esteve aqui representada pelo secretário de Mobilidade Urbana, André Agatti, na audiência pública promovida para a discussão do Plano Municipal
diretor, né, o plano diretor de mobilidade urbana, presidida pelo vereador Michel, né, muito bem presidida pelo vereador Michel, e ele disse reiteradas vezes que tem notificado a empresa concessionária, mas nós estamos pedindo uma atitude enérgica da prefeitura. Chega de notificações, eu acredito que já existe uma prova cabal do descumprimento rotineiro do contrato, e a prefeitura precisa tomar uma medida, né? Ainda que essa medida ela seja dolorida num primeiro momento, mas não dá para a gente tratar a hemorragia com band-aid, né? Simplesmente o contrato assinado não é cumprido, né? Então não tem os carros suficientes previstos no contrato, a condição dos ônibus não é adequada à população, não cumprem os horários, né? Diversas pessoas perdendo seus horários de entrada no serviço, crianças não chegando na escola, alunos, né, não chegando à escola no horário correto, enfim, né, uma grande desorganização por conta da má instalação aí desse serviço, má instalação da questão do bilhete único, a troca de horários, de rotinas que levou muitas pessoas a mudarem até de cidades, como eu digo rotineiramente aqui na Câmara Municipal, por conta dos horários não casarem e realmente mais atrapalhar a vida das pessoas do que ajudar. Então está mais do que na hora da prefeitura tomar uma medida enérgica a respeito desse assunto. Obrigado, senhora presidente. Permite uma parte, nobre vereador? Uma parte, nobre vereador. Nobre vereador Daniel, na verdade, até tem uma testemunha aqui chave, que é o ex-prefeito Flávio Calegari, nem sempre tudo na vida é feito de alegria, sempre tem tristeza e às vezes o prefeito erra, né, como o caso aí do trânsito, né, tem que ter paciência. Mas tem uma coisa que a gente tem que admitir também, quando a coisa é boa. Eu nunca vi em Atibaia uma praça tão enfeitada, tão bonita como está agora. Eu nunca vi o Lago do Major tão bonito, enfeitado para o Natal como agora. Então, o que eu tenho que fazer? Não criticar, cumprimentar o prefeito, cumprimentar a secretaria competente que executou essa obra, que revitalizou o coreto, que fazia muitos anos que sumiu o coreto, não sei para onde foi, mas agora pelo menos tem um coreto novo aí, e a iluminação ficou maravilhosa, todo mundo vai passar pela praça, vai passar pelo Lago do Major, vai ver que realmente o ano passado não tinha isso. Então eu parabenizo o prefeito e a equipe de secretaria competente que executou essa obra. Muito obrigado. Obrigado pela intervenção, nobre vereador. Fico feliz com suas palavras efusivas e que o senhor está contente com a decoração de Natal da cidade. Em relação ao Lago do Major, eu ficaria mais feliz se a prefeitura fizesse o desassoreamento do lago. Se limpasse aquela área de mato que tomou conta do lago, especialmente na curva, onde há uma decoração que o senhor julga bonita e de bom gosto, que eu particularmente não julgo nem bonita e nem de bom gosto. Mas o que para mim é mais importante nesse momento, no período de chuvas que se avizinha, é que a prefeitura faça o desassoreamento dos lagos. E a prefeitura pode fazer isso por meio da defesa civil, inclusive com dispensa de outorga do DAE, porque é uma obra preventiva a alagamentos, já que o Lago do Major está situado na Bacia dos Pintos, que deságua no córrego do Piqueri, junto com o córrego do Itapetinga e com o córrego do Figueira. E nós sabemos que o córrego do Piqueri transborda e inunda a delegacia, e lá embaixo, lá no Jardim Brasil, já nós tivemos eventos quase catastróficos por conta do transbordamento desses córregos, que obviamente não é culpa desse governo, né? Não estou dizendo que é culpa desse governo, mas é uma obra muito importante que poderia estar sendo executada pela Defesa Civil. E como nós já trouxemos a essa casa, a Defesa Civil ela se sente desamparada por parte da atual administração. Então, é um problema que precisa ser tratado. Quanto à decoração de Natal, no centro da cidade, vejo uma movimentação maior do que os outros anos. Acho importante para o comércio tem que se unir, porque isso desenvolve, isso atrai turismo. Acho muito bacana nesse ponto, né? E não tem problema nenhum nós fazermos reconhecimento das coisas boas do governo. Não tenho problema nenhum com isso, né? Mas a minha colocação foi específica quanto ao trânsito. Eu acredito que o senhor concorda comigo quanto à questão da José Lucas, né? Então, da necessidade de, pelo menos nesse período natalino, que seja disponibilizada a vaga de estacionamento para a população. E fica aqui, já que o senhor bem colocou a questão do Lago do Major, o meu pedido à administração pública que intervenha urgentemente nos lagos da cidade para fim de desassoreamento, porque esses lagos eles podem funcionar como pulmões, como piscinões naturais em épocas de chuvas e chuvas torrenciais que nós já tivemos no mês de novembro e período de janeiro, fevereiro e março são meses que historicamente chove bastante na cidade. Obrigado pela parte. Existe
Mais algum vereador interessado em discutir? Este vereador, eu havia pedido uma parte da fala do novo vereador Daniel, antes do novo vereador Tião. Não, com relação ao que foi dito pelo vereador Daniel a respeito da empresa Sou, né, do serviço de transporte coletivo na cidade, eu endosso. Né, quem tem acompanhado aí as sessões durante este ano, aí, o ano passado, viu que eu cobrei muito aí do poder público com relação ao serviço de transporte público, né? Realmente precisa ser tomada uma medida enérgica com relação a esse serviço, né? O secretário de Mobilidade nos informou que está reunindo os documentos necessários aí para que possa aí adotar as medidas cabíveis, né? No caso, as notificações que foram feitas aí, né, encaminhadas aí para a empresa, mas o que a gente percebe é que essas notificações, de fato, não estão resolvendo o problema, né? A gente percebe que dia após dia os problemas, né, com relação ao transporte só aumentam, né? A gente não percebe melhor aí com relação a esse serviço de transporte público na cidade. E desde o primeiro mês que a empresa começou a operar na cidade, a gente tem recebido reclamações aí da população, né, dos usuários do serviço. Reclamações com relação a horários, com relação ao estado precário de conservação dos veículos, né? Isso aí tem oferecido risco, né, à população, né? Então a gente não pode deixar que algo mais grave aconteça para que seja tomada as medidas necessárias, né? Acho que a gente tem que, o poder público tem que agir de forma preventiva, né? Tem que tomar providências antes que a situação se agrave, né? A gente percebe que a Secretaria de Mobilidade vem fazendo o papel dela, está notificando a empresa, mas isso não está resolvendo, então precisa ser adotadas medidas mais enérgicas com relação ao contrato, né? Esse contrato, para mim, não está sendo cumprido, né? Eu acredito que a Secretaria já tenha documentos aí suficientes aí para pedir uma rescisão desse contrato aí, porque do jeito que está, não pode continuar, porque reclamações uma atrás da outra, né? E a gente está na rua diariamente, dando a cara a tapa, e a população está nos cobrando, então a gente precisa tomar também uma postura com relação a isso. E isso eu tenho feito, tenho cobrado, que é o nosso papel, é cobrar que o poder público tome as medidas necessárias, isso eu estou fazendo, tenho feito, né? Então, novamente, como foi tocado no assunto, eu volto a repetir, né? E quero que fique registrado aqui novamente o meu descontentamento com relação ao serviço de transporte público na cidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Uma parte, nobre vereador. Sim. Senhora presidente, colegas vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet, uma boa noite. Eu queria aqui aproveitar da oportunidade e engrossar o coro feito pelos nobres vereadores quanto à questão do transporte público. Eu acho que isso é importante, porque a prefeitura precisa entender que tem um apoio por parte dos vereadores numa decisão mais drástica junto à empresa. Não dá mais para ficar só notificando, e essas notificações passam a ser vazias. A população não aguenta mais. É um transporte público precário, com que já foi dito pelos nobres vereadores, eu endosso, com ônibus quebrado, ônibus de má qualidade, e mais do que isso, transporte público caro. Se fosse barato ainda, R$4, né? R$4. É absurdo. E a gente ouviu aqui por parte do secretário de Mobilidade a possibilidade aí, a empresa de que está querendo pedir reajuste para aumentar o valor do transporte. Já fica aqui desde imediato nossa posição contrária a isso. Ainda mais com essa prestação de serviço que a gente tem hoje, né? Fica aqui nossa posição contrária, nós vamos lutar da forma que for necessário, junto dos movimentos estudantis, né? O pessoal da classe artística que está presente aqui, a gente pede o apoio, porque o que está acontecendo na cidade no transporte público é um absurdo. Da questão dos enfeites de Natal, eu queria fazer uma sugestão aqui para a prefeitura. Eu acho que está muito bonito, né? Eu gostei, levei meu filho lá, ali pelo menos na região da Matriz, ali, acho que está muito bonito. Mas eu acho que a gente precisava estender esses enfeites para outras regiões da cidade. Você passa depois do pontilhão,
principalmente depois do Colibri, parece que a cidade é outra. Tem comércio para aquele lado ali também. Tem comércio no bairro do Tanque. Tem comércio no bairro do Portão. Esses comerciantes também merecem uma atenção por parte da prefeitura, e o que a gente acredita é que esses enfeites de natais, essa iluminação pública, a gente poderia levar para essas regiões também. Ali no bairro do Caetetuba, próximo da Avenida Copacabana, no Portão, no bairro do Tanque. Para quê? Para que a população possa ter um local de lazer, né, um local festivo, mas também para fomentar o comércio nessas regiões. O comerciante dessas regiões está muito esquecido. E pequenas ações como essa podem ajudar e muito, principalmente nesse momento de crise que a gente vive. Então fica aqui uma sugestão por parte do nosso mandato, é que a prefeitura estenda esses enfeites, se não nesse ano, no próximo ano, que estenda esses enfeites para outras regiões da cidade. Né? Região ali do Caetetuba, região do Tanque, região do Portão. Eu acho que é importante. É isso. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Nenhum vereador inscrito em tema livre. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de fazer uso da tribuna nessa noite. É a última sessão de Câmara que eu estou presidindo hoje. Estou um pouco nervosa hoje com a presença de todos vocês, mas também muito feliz. Todos os vereadores se sentem muito prestigiados quando a população vem acompanhar as sessões de Câmara, saber um pouco das demandas, dos problemas que estão acontecendo na cidade e conhecer um pouco mais de perto os trabalhos da Casa Legislativa. Então, eu escrevi um texto, né, não quis improvisar hoje, e dizer para vocês que a conquista das mulheres aqui na Câmara Municipal de Atibaia não se iniciou no meu mandato. Eu fui a 5ª vereadora mulher a conquistar o espaço na política em nosso município. Então, a força da mulher se faz presente nessa casa. Primeiro, nós tivemos a vereadora Devanisa Prata, não sei se está na ordem certa, exata, até acredito que não, Cecília Pugliese, professora Lenita Ferreira, Célia Souza, professora Gina, Andréa Tavares e Carol Castilho. Foram 7 mulheres apenas que passaram por essa casa, e eu sou a 8ª delas. Eu gostaria de dizer para vocês todos que, com orgulho, hoje eu encerro com dignidade essa presidência. Todos nós sabemos, vocês também sabem, que a pressão que nós sofremos é muito grande, que às vezes a gente precisa ser enérgico nas nossas decisões, que comandar a mesa diretora, o plenário não é fácil, né, o calor das discussões aqui na casa. Agradeço imensamente os meus assessores, o Vinícius Rangel e a Juliana Reis, que estão comigo desde o começo do mandato, 2017. Agradeço também ao meu chefe de gabinete, o Ney Tavares, ao diretor institucional, doutor Alexandre dos Prazeres, ao Paulinho Gigliotti, à diretora de comunicação, Ana Gouveia, e também aos colegas vereadores que quebraram o protocolo retrógrado da misoginia, do machismo e do patriarcado, que são os vereadores Ademilson Militão, José Carlos Machado, Tiãozinho da Farmácia, Michel Carneiro, Marcão do Itapetinga, Reginaldo da Costa Ramos e Fabiano Batista de Lima, que assim confiaram o seu voto a mim para assumir a presidência em 2018. Agradeço também aos demais colegas, ao vereador Daniel Martini, ao vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira, que sempre me respeitaram nessa casa, também desde o início do ano de 2017. E agradecer também pelos debates acalorados, os momentos de calmaria, onde a gente tem que tomar algumas decisões para os rumos da nossa cidade. Não foi fácil, não é fácil, houveram muitas dificuldades, houveram alguns boicotes, também fazem parte, isso faz parte, mas eu tenho certeza que isso não aconteceu pelo fato de eu ser mulher, isso aconteceu simplesmente pelo fato que eu sou mais uma vereadora aqui dentro, e a disputa de espaço ela acontece em todos os lugares, e é importante ressaltar isso. Eu gostaria de destacar sobre a escola legislativa, que foi uma grande dificuldade nossa, né? Nós fizemos um projeto para tentar
melhorar a escola legislativa no sentido que prevesse um recurso, que prevesse um funcionário para cuidar da escola. Infelizmente, esse projeto não foi aprovado pela casa, e mesmo assim a gente fez. Quero agradecer muito, muito, muito o gabinete da presidência, porque a gente arregaçou as mangas e fizemos sem nada, na raça. Agradecer à Unifaat imensamente pelo simpósio de direito eleitoral, que foi a nossa parceira, e também pelo curso de formação política de 8 semanas com o professor Arivaldo. Nós conseguimos trazer até o Cadim aqui na Câmara, conseguimos trazer muitos professores bons, trouxemos, além do curso de formação política e do simpósio de direito eleitoral, trouxemos também palestras do Maio Amarelo, sobre o câncer de mama, sobre dependência química, que lotou essa casa, para nossa surpresa, sobre a prevenção e abordagem à tentativa de suicídio com o pessoal do SAMU, que muito nos ajudou, sobre a consciência negra, está aqui a Silvana Cotrim, do coletivo Negra Visão. Obrigada, Silvana, que fez um discurso aqui que foi muito bom sobre esses temas, e outros presentes que estão aqui também. Fizemos uma discussão bem profunda sobre a população LGBT, sobre a questão do uso do nome social, do casamento homoafetivo aqui nessa casa também, com a ajuda do Dr. Tony. Importante ressaltar, o Dr. Tony Riva, procurador dessa casa, muito nos ajudou com a escola legislativa. E também, finalizando, teve outras palestras, mas agora não estou lembrando de todas. Fizemos vários encontros de vereadores por um dia com as escolas municipais, onde as crianças tiveram a oportunidade de vir aqui, assistir uma palestra ministrada por mim, pela minha assessoria, pelo Vinícius e pela Juliana, falando sobre os 3 poderes, explicando qual é o papel dos vereadores, e eles tiveram a oportunidade de sentar nos nossos lugares e votar projetos de leis que eles mesmos criaram, e fazer a discussão entre eles para vivenciar e saber um pouco mais o que faz um vereador, o que faz o prefeito e tudo mais. E também tivemos a última palestra, que foi sobre turismo. Tivemos aqui presente no público da Escola Legislativa ex-vereadores, vereadores, assessores de praticamente todos os vereadores estiveram presentes em uma e outra palestra, servidores aqui da Câmara Municipal, alunos da FAT, professores da FAT. Tivemos aqui também secretários aqui da escola, secretário da Prefeitura, o Bruno, secretário de Turismo, esteve aqui, o Rui, secretário de Cultura, esteve aqui, o ex-prefeito José Roberto Trícoli esteve aqui também na Escola Legislativa, o presidente do meu partido, Reinaldo Silveira, também esteve presente em vários eventos, quero agradecê-lo imensamente também. E nós arregaçamos a manga, porque nós acreditamos na educação. Nós acreditamos que nós teremos políticos melhores quando as pessoas souberem o que os políticos fazem, como que eles trabalham e quanto que é importante as crianças e os jovens poderem vivenciar. Então, quero agradecer imensamente a todos os funcionários também dessa casa, em nome do Omeres, que está aqui presente, que está sempre aqui atrás, me ajudando nas sessões, votando os projetos. De vez em quando caem umas folhas, né, Orésio? Mas não é fácil, mas ele ajuda bastante. Em nome do Omeres, que está aqui presente, agradecer a todos os servidores aqui dessa casa, que eles realmente fazem a coisa acontecer. São muitos funcionários aqui na Câmara Municipal e já têm muita experiência e nos ajudam muito. Então, eu gostaria de agradecer, estou muito feliz hoje, eu espero que o meu quadro, que em breve vai estar ali na parede, queria colocar hoje, mas achei que era demais, né? Então, vamos esperar um pouco virar ex-presidente já. Espero que o meu quadro seja o primeiro de muitas e muitas outras mulheres que, se Deus quiser, ocuparão esses espaços. É fundamental as mulheres se aventurarem pela política. Não é fácil, é extremamente intimidador. Como falei, muitas vezes o ambiente, às vezes, deixa a gente um pouco, às vezes até meio intimidada, ou meio masculinizada, enfim, é difícil. Mas a gente tem que criar coragem e temos que buscar os nossos espaços. E eu espero que, a partir de hoje, outras mulheres possam ocupar esse lugar, não só da presidência, mas como vereadoras aqui na Câmara Municipal de Atibaia. Então, quero agradecer imensamente, mais uma vez, e dizer que estou fechando agora, dia 31 de dezembro, desejo sorte ao Sebastião Batista Machado, nosso ex-deputado estadual, vereador de 3º mandato já, tem uma longa experiência na política. Tiãozinho, muito obrigado por tudo, desejo sucesso a você, desejo sucesso à nova mesa diretora, às comissões e aos demais vereadores. Muito obrigada a todos.
Nesse instante, solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia desta noite. Projeto de Lei 79/2018, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Fomento à Cultura no âmbito do município de Atibaia e dá outras providências. Anteprojeto de lei de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Projeto de Lei número 80 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que institui o sistema e cria o Conselho e o Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências. Anteprojeto de lei de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Projeto de lei complementar 28 de 2018, de autoria do vereador Ademilson Militão, que dispõe sobre obrigações a serem cumpridas pelas casas lotéricas e bancos postais instalados no município de Atibaia e dá outras providências. Projeto de lei 76 de 2018. Nossa. Só isso, presidente. Será só de dar ciência aos vereadores que o projeto de lei número 47, número 18, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado, como entrou em emenda, ele vai voltar então para as comissões, aí por esse motivo não será colocado em votação hoje. Coloque em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 79 de 2018. De autoria do Poder Executivo, anteprojeto desta vereadora, que institui o Programa de Fomento à Cultura no âmbito do município de Atibaia e dá outras providências. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Bom, na manhã de ontem, vieram alguns representantes dos artistas. Inclusive, eu quero agradecer, mais uma vez, já fiz alguns agradecimentos, mas agradecer a presença de todos vocês aqui. Acredito que tem representantes aqui hoje de todos os segmentos, várias entidades aqui presentes. Está aqui o pessoal do Garatuja, do MAR, do Coletivo Negravisão, do Projeto Educando como Cidadania, do Taikô, dos grupos de teatro, de fotografia, de literatura também, a Juliana está aí. Me perdoe se eu falhar e esquecer de alguém, que é muita gente e muito papel aqui para mim ler ao mesmo tempo. Quero agradecer muito a presença de vocês, da Mater Dei também. Obrigado, Jean. Da Mater Dei e da Secretaria de Cultura, dizer que tanto o projeto 79 da Lei de Fomento, quanto o projeto 80, que vai ser votado em breve, discutível em breve, foi uma construção longa, muito longa, entre o Poder Legislativo, né? Assim que eu entrei, o meu compromisso, em 2015, quando eu participei da Secretaria de Cultura, comecei a participar dos conselhos e vi que estava muito aquém, estava faltando bastante coisa ainda, principalmente nas questões das políticas culturais, uma regulamentação das políticas culturais. E muitas discussões sobre a lei do conselho, aí o conselho foi destituído, depois formou outro conselho, e aquela briga, já o vereador Paulo de Jesus, que já passou por aqui, também chegou a sugerir um anteprojeto de lei de incentivo à cultura, e essa discussão já vem se estendendo por muito tempo. Então, um dos meus compromissos, quando resolvi pleitear um lugar aqui de vereadora, foi justamente cuidar e procurar dar efetividade nessas minutas de lei, mas são por forma de anteprojeto. E isso eu devo agradecer muito ao prefeito Saulo, à Secretaria de Cultura imensamente, pela ajuda, em nome do Rui, que está aqui hoje presente, agradecer muito a equipe da Secretaria de Cultura, Rui, pela dedicação de horas, né, de estudo. São projetos difíceis de entender,
a gente tem que ler trocentas mil vezes, ainda mais artista, a gente tem às vezes uma dificuldade com esses temas. E agradecer principalmente aos artistas que estão aqui nessa noite, e também aqueles que não puderam vir, por todo o empenho, por toda a insistência, por toda a cobrança, pelas milhares de mensagens e áudios no WhatsApp, né, Isadora? E porque foi um trabalho em conjunto, foi uma construção. Isso é muito bom para a cidade ganha com isso, as políticas culturais ganham com isso, e os artistas ganham com isso. E a sugestão para esse projeto, inicialmente, né, no começo do mandato, eu entreguei 2 anteprojetos de lei de incentivo, um com base no IPTU e um com base no ISS, e depois de várias discussões, primeiramente com o secretário de Finanças na época, o Fabiano, depois com o prefeito Saulo, e depois com algumas pessoas da Secretaria de Cultura, e depois com alguns artistas. Eu gostaria até de mostrar algumas fotos, algumas imagens para vocês entenderem, quem está aqui hoje pela primeira vez, um pouco do histórico do que foi essa construção. Se puder passar, por favor, as imagens, Vinícius. Essa foi a primeira reunião com o prefeito Saulo. Está mais gordinho, eu também, um pouco antiga. Essa reunião foi com o pessoal do projeto Educando com Música e Cidadania. Essa primeira reunião com o Silvio Laguna, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por conta da Lei de Incentivo Fiscal. O primeiro encontro que a gente fez, a roda de conversa, né, que a gente fez a primeira, e foi muito legal que os artistas ficaram bravos, falaram, poxa vida, isso não foi uma roda, foi uma discussão, mas a nossa intenção era justamente mobilizar os artistas, e depois nós realizamos essa grande roda, onde multiplicou, né, talvez 3 ou 4 vezes mais, a participação dos artistas, que foi lá na sede do projeto, Educando como Cidadania, algumas reuniões que aconteceram aqui no gabinete, com a equipe da Secretaria de Cultura, com a diretora de Cultura Rita Moura, aqui presente hoje também, com a Isadora Tito, equipe da Secretaria de Cultura, com o prefeito Saulo e também alguns membros da cultura, só que esses daqui da prefeitura, né, Lilian Vogel, que é gerente, também milita e estuda há muito tempo a cultura aqui na cidade. Esse daqui com o Adilson, que colaborou muito também. Adilson, muito obrigado pela sua presença, que ajudou muito na discussão, né, tem uma experiência já também, por conta de trabalhar também já em outra Secretaria de Cultura, em Franco da Rocha. E todos esses artistas aqui presentes, foram muitas discussões. Esse foi o primeiro Fórum de Cultura, que foi um pedido dos artistas aqui da cidade, que aconteceu no mês de outubro. Depois continuaram algumas discussões, nós lemos tantas vezes isso, né, foram horas de dedicação, né, até que se chegou à conclusão que precisaria ter um segundo fórum, depois dessa reunião com o prefeito. E o último fórum foi realizado aqui na Câmara Municipal, foi num sábado, que foi esse, né, esse é o Ivan, de Bragança Paulista, que muito nos ajudou também a mediar. Tivemos alguns convidados sugeridos pelos artistas, isso é importante também de ressaltar, o respeito e o agradecimento também, mais uma vez, ao Rui e também ao Bruno, que aderiu à sugestão dos artistas da cidade, dos convidados, né, a Rose Meusburg e também o Ivan. E essa foi um pouco da história, né, de toda essa construção, que graças a todos vocês, a gente chega hoje numa primeira etapa ainda, né, que é a votação e discussão da Lei de Fomento, posteriormente a discussão e votação do Sistema Municipal de Cultura, e ainda falta a votação e a discussão da Lei do Conselho de Cultura, porque é através do Conselho de Cultura que essas 2 leis vão poder acontecer. Se não existir o Conselho de Cultura, o Sistema Municipal e também a Lei de Fomento não consegue ser colocada em prática. Então, é importante ressaltar tudo isso, e da ciência também os senhores vereadores, eles sabem também de toda essa movimentação, acompanharam aqui, porque eu estou sempre falando, né, desde o início do mandato eu estou falando, estou agradecendo, estou convidando, então todos estão cientes também dessa movimentação. E dizer, né, voltando à discussão do projeto, é uma pequena correção nesse projeto da Lei de Fomento, é só uma correção que foi observada pelos membros que nos procuraram ontem de manhã, no artigo 3º. Então,
redação original, no parágrafo 4º do artigo 3º, diz: outras comissões técnicas de análise poderão ser criadas de acordo com as regras e necessidades específicas estabelecidas em cada edital, prevendo no mínimo 3 membros de cada segmento. A única alteração é tirar a palavra de cada segmento e trocar por do respectivo segmento, que o grupo achou que fica mais claro deixar respectivo segmento, tá? É só uma mudança simples de palavra no artigo 3º, parágrafo 4º. Então, a nova redação proposta por emenda verbal seria: outras comissões técnicas de análise poderão ser criadas de acordo com as regras e necessidades específicas estabelecidas em cada edital, prevendo no mínimo 3 membros do respectivo segmento. Tá? É importante ressaltar também que, através da lei de fomento, é possível trazer uma grande participação de artistas e segmentos através dos editais. Então, é isso que prevê essa lei. Então, eu gostaria de fazer essa emenda verbal, de trocar apenas de cada segmento por do respectivo segmento. Em discussão, apresente pedido da nobre vereadora Roberta Barsotti. Existe algum vereador interessado em discutir? Este vereador. Com a palavra, por 10 minutos. Começo a fala cumprimentando toda a classe artística presente, as entidades. Fazer um cumprimento especial ao movimento dos artistas reunidos de Atibaia, o MAR, que me procurou no gabinete a semana passada com a sugestão de algumas mudanças que eles achavam que era necessário fazer para melhorar a redação. Encaminhei o ofício que foi feito pelo movimento à senhora presidente. Ontem teve uma reunião, fiquei muito contente, que construiu um consenso junto da classe artística e tenho certeza que melhorou a redação. Inclusive, acho que a proposta de emenda que foi feita pela nobre vereadora é em razão da reunião que aconteceu ontem, né? Então, cumprimentar o movimento Movimento dos Artistas Reunidos de Atibaia, todos aqueles que assinaram o documento que encaminharam ao nosso mandato, a senhora Isis Gonçalves, a senhora Elce, o senhor Márcio Emílio Zago, Kelly Horaci, Tiane Tessaroto, Mari Uchinaca, Isadora Tito, Roberta Forte, Juliana Rocha, Ian Jardim e Adilson Cunha. Agradeço a confiança, acho que a gente conseguiu aí construir uma redação melhor, ficou mais adequada. Cumprimentar a vereadora Roberta, uma pauta, tempos atrás a gente estava até discutindo isso, né, vereadora? A senhora falou, a cultura não dá voto, mas é o que é minha bandeira. Né? E eu falei, não pensa assim não. A gente tem que pensar aquilo que é melhor, aquilo que traz qualidade de vida, aquilo que melhora o ser humano. Né? A cultura é isso. Né? E você tem feito um trabalho essencial, né? Essa é a sua bandeira, e sei o quanto que foi difícil, o quanto que foi árduo a luta para chegar nesse momento que a gente vai ter a oportunidade de aprovar, e tenho certeza que é um avanço aí para a cultura. Eu ia fazer uma cobrança ao Poder Executivo, que é a questão da legislação que trata do Conselho. Eu acho que o sistema é importantíssimo, é um avanço, mas o Conselho é o que vai trazer de verdade, vai redemocratizar o orçamento da cultura. Né? E o que a gente precisa ter atenção e carinho é com a legislação do Conselho, para que, de fato, os artistas locais, né, os artistas da nossa cidade, tenham a condição de discutir o orçamento, aquilo que se dirige do orçamento da cultura, e definir de que forma que nós vamos fazer os investimentos na cidade. Né? Então, a gente precisa cuidar da questão do Conselho com atenção, e eu ia fazer uma cobrança ao Poder Executivo da necessidade de fazer o protocolo, mas eu fui avisado pela assessora, pela Juliana, que o prefeito encaminhou ontem e fez o protocolo. Né? Pedi aí meus colegas que são membros das comissões para que a gente faça a análise com carinho, novamente ouvindo toda a classe artística, mas que a gente faça isso com agilidade, né? Porque é através do Conselho que a gente vai redemocratizar com certeza o orçamento da cultura.
né? Uma parte, vereador. Por favor. Quero, inclusive, agradecer, você está na CCJ, presidente da CCJ, pela agilidade, porque é uma ânsia aí dos artistas, estão toda hora perguntando, aí, quando vai ser votado, quando vai? E a gente depende das comissões. Então, quero agradecer imensamente, a gente conversou muito, agradecer aos assessores também, que às vezes o vereador não tem tempo, os assessores estão correndo, tudo, e solicitando essa agilidade na elaboração dos pareceres. Então, agradecer, Michel, e dizer que realmente, é o que eu disse lá no começo, sem a lei do Conselho, essas outras duas leis ficam ineficientes. O que a gente precisa realmente é do Conselho, que foi protocolado ontem, né, e vai ter que ser discutido ainda incessantemente, embora já se tenham discutido muito e feito várias alterações, mas vamos ver e esperar que mais breve possível seja votado em 2019. É isso. Vamos, então, olhar com atenção a legislação do Conselho. Coloco o meu mandato à disposição, os artistas que quiserem conversar, aqueles que tiverem mais ideias, a gente está à disposição a debater. Tenho certeza que essa construção junto da sociedade, com todo mundo participando, é fundamental para a gente conseguir construir uma lei que seja legítima, mas que seja efetiva, que seja aplicável, né? A participação de todos vocês é importante, eu agradeço. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse vereador. Pedido da vereadora? De emenda. Pedido de emenda da nobre vereadora Roberta Barsotti. Eu acho que, pela ordem, né, normalmente essas emendas a gente tem feito em redação final. Acho que pode ser mais produtivo, né, até para não misturar a discussão do projeto com a emenda. Eu não tenho problema nenhum com a emenda, mas só dizendo que tem sido feito em redação final talvez fique mais fácil, né, até para a gente poder debater o projeto e depois vota de uma vez, sem problema algum. Então fica a sugestão. Pode ser? Pode ser. Ok, então, obrigado. Eu coloco em votação. Não, então está em discussão, aí eu estou pedindo a palavra para discutir o projeto. Ok, palavra por 10 minutos. Muito obrigado. Quero parabenizar a vereadora Roberta pela legislação, como o vereador Michel bem colocou, é uma bandeira levantada de longa data pela vereadora, que foi secretária de Cultura do município. Entende a importância, a relevância do tema e a necessidade de termos programas específicos por parte do Poder Executivo para estimular e cada vez mais, vamos dizer assim, aperfeiçoar o sistema de cultura da nossa cidade. Cumprimentar, assim como meus pais fizeram, todos os artistas aqui presentes, todas as entidades representadas. Para nós é muito importante o comparecimento de vocês à casa, a questão muito bem levantada da necessidade de organização do Conselho de Cultura, já que recentemente nós presenciamos aqui uma carta de repúdio protocolada pelos então membros do Conselho de Cultura em relação a algumas práticas que estavam sendo apresentadas pelo governo, a necessidade de uma reorganização com a participação de todos. É muito importante a democratização da cultura e eu fico muito feliz um projeto de lei dessa natureza. Nós, na cidade de Atibaia, respiramos cultura e precisamos expandir isso ainda mais. Precisamos resgatar aquilo que foi abandonado ao longo do tempo. Precisamos ter atividades culturais permanentes na cidade, das mais diversas, vamos dizer assim, dos mais diversos segmentos, naturezas, origens, porque quando você tem um calendário estruturado, quando a cidade ela tem uma característica intelectual, cultural, isso pode ser levado não só para o Estado, mas como para o país como um todo, como um atrativo, né? Mais um atrativo turístico na nossa cidade. Nós temos a questão da natureza, temos uma questão de um turismo rural que pode ser melhor desenvolvido, explorado, vamos dizer assim, a marca da terra das flores e dos morangos, como a gente pode melhorar, expandir, atrair turistas por conta disso. Agora imagina a gente já tendo esses atrativos quase que naturais, a questão da Pedra Grande, mas podendo agregar uma agenda cultural rica. Uma agenda cultural que por si só atraia turistas para Atibaia, né? Nós já tivemos um grande festival audiovisual, né, inclusive com parcerias com outros países, né, que atraía um público específico, qualificado para o Festival Audiovisual de Atibaia. Vamos reviver isso, vamos trazer novamente, não só o Festival Audiovisual, mas festivais de outras naturezas,
que possamos ter um calendário, que não tenhamos só o Festival de Inverno no mês de julho, né, algo que todo mundo conhece, mas que tenhamos janeiro, fevereiro, março, abril, o ano inteiro, né, com projetos voltados para os artistas locais. Essa legislação vem com esse intuito, a publicação de editais, de concursos, né, para que possa estimular a criatividade, o aparecimento de artistas locais. Então, eu acho que a legislação ela é maravilhosa, tem todo o meu apoio. Nós precisamos cada vez mais ter um olhar mais apurado para a cultura. A cultura é intelecto, é enriquecimento de uma nação, de uma população. Quando nós visitamos outros locais, outros países, e a gente mergulha naquela culturas centenárias, milenares, a riqueza daquilo que era produzido, como isso nos faz bem, né? Como isso nos traz a reflexão, e muitas vezes nos traz a ideia do que é que estamos produzindo hoje. Que condição o Estado tem dado hoje para que os nossos artistas produzam arte de qualidade. A arte não precisa de justificativa, a arte é arte, né? E o Estado tem que proteger o direito da promoção da arte. E Atibaia respira isso, e nós queremos que cada vez mais se desenvolva e que seja reconhecida nacionalmente por uma produção artística de qualidade e perene. Muito obrigado, senhora presidente. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 80 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que institui o sistema, cria o Conselho e o Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências, anteprojeto de lei de autoria desta vereadora. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Essa vereadora. Quero colocar aqui também mais uma imagem para vocês, mais uma vez para reiterar e lembrar todas as discussões acerca que nós já fizemos e que eu já falei tantas vezes aqui hoje. A presidente da Câmara, Roberta Barsotti, participou durante o último domingo, 21 de outubro, das atividades do primeiro Fórum de Políticas Culturais, que aconteceu no Centro de Convenções Vitor Brecheret. A reunião começou pela manhã e seguiu até o início da noite, com a exibição do filme Encantados, de Tezuka Yamazaki, que esteve presente. E eu fico extremamente satisfeita, porque eu me coloco como participante, tanto como parlamentar, tanto como fazendo parte da classe artística também, de saber que isso vai ficar na nossa cidade e que nós poderemos, ao longo dos anos, se tudo der certo, no nosso Conselho de Cultura formado, eleito, ativo e principalmente atuante, através de uma lei de incentivo também, que os artistas possam fazer a captação para financiamento dos seus projetos culturais, que isso fique para o município e que seja um marco daqui para frente, uma conquista dos artistas da cidade, juntamente com o Poder Legislativo e o Poder Executivo. O foco do fórum foi discutir e finalizar minutas de leis para as políticas culturais municipais. Desde março de 2017, a vereadora vem trabalhando nos anteprojetos que definem sobre o Sistema Municipal de Cultura, o COMPOCAT, Conselho Municipal de Políticas Culturais de Atibaia, e Lei de Incentivo à Cultura. Os convidados Rose Meusburger, gestora e produtora cultural, Ivan Montanari, especialista em gestão e políticas culturais, e Ricardo Massoneto, músico e gestor cultural, conversaram com o público e responderam a perguntas. Depois, os grupos se dividiram em plenárias para discutir sobre os anteprojetos e sobre o que esperam da cultura municipal para os próximos 10 anos. O encontro de hoje é um novo início, né? O início de uma nova jornada aí, para todos nós artistas aqui. Acho que foi um grande passo hoje que a gente começou a dar na direção de uma política pública
mais democrática, que contemple mais pessoas, que possa abarcar mais gente. Eu acho importante esse fórum estar acontecendo aqui hoje, porque é uma possibilidade de colocar várias ideias em conversa, que sempre é bastante difícil, porque as ideias são diversas, né? Mas eu acho que é importante. Acredito que Atibaia deu um grande passo em direção à cultura, em direção à organização, a melhor organização dos próximos anos da cultura de Atibaia. Atibaia está dando um passo aí bem importante, significativo e firme na direção de criar uma política permanente de cultura que consiga chegar a um resultado muito bacana e que traga um enriquecimento cultural, social e econômico também para a cidade. Então, essa matéria traz o depoimento de algumas pessoas aqui presentes. A Dilson representando o mar, como o Michel falou. Obrigado, viu, Adilson? Colaborou muito mesmo. Muito obrigada. E, bem, essa lei também precisa fazer algumas pequenas correções, né, essa minuta. Também sugerida nessa reunião de ontem de manhã, Michel. São correções simples também, algumas mudanças na redação apenas. E dizer que o Sistema Municipal de Cultura é mais uma etapa também, depois teremos que elaborar o plano, né, já fizemos a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, e são várias e várias e várias etapas que servirá principalmente para trazer a gestão compartilhada, né? O que é isso? A forma que os artistas terão de opinar, decidir, né? Deliberar sobre o futuro dos projetos, dos editais, e para que isso possa abarcar todas as linguagens, né? A cultura ela é multifacetada, né? Nós temos muitos segmentos, e aqui em Atibaia, como o vereador Daniel Martini acabou de colocar, e eu sempre gosto de dizer isso, é uma cidade muito rica culturalmente. Parabéns mesmo para vocês. Nós temos artistas aqui na cidade fantásticos em todos os segmentos. Artistas premiados de audiovisual, artistas que já têm carreira fora do Brasil, que já gravaram vários CDs, que tocam na televisão, que tocam com artistas, fanfarra, que já teve concursos fora do país, premiado, grupo de taiko, também premiado fora do país, os grupos de teatro infantil, de todos os segmentos, enfim, é muito rico. A Atibaia é um chamariz, na minha visão, de artistas. E a gente precisa, é uma coisa, assim, não tem como uma cidade como Atibaia não ter uma lei de incentivo, uma lei de fomento à cultura. Não tem como, isso não combina com a cara da nossa cidade. Então é fundamental essa adesão ao sistema e esses passos que nós estamos dando. Então, as correções sugeridas, a primeira delas é só uma correção na ementa do projeto, né? A ementa para quem, esses termos às vezes são meio difíceis de entender, a ementa é como se fosse um pequeno parágrafo que vai do lado direito assim, do projeto, que fala sobre o assunto do projeto. É o título, vamos dizer assim. Então, no texto original, estava escrito, institui o Sistema Municipal de Cultura e cria o Conselho e o Fundo Municipal de Cultura. O que os artistas pediram para acrescentar, para deixar mais claro, porque estamos falando de política cultural, dispõe a respeito da política municipal de cultura, vírgula, institui o Sistema Municipal de Cultura de Atibaia, cria o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências, anteprojeto de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Então, seria apenas acrescentar e deixar um pouco mais claro a ementa do projeto. Essa seria a mudança, que pode ser em redação final. Depois, a segunda mudança é só uma correção, é um erro mesmo, saiu uma palavra a mais. Essa minuta foi e voltou tantas vezes, para lá e para cá, jurídico da prefeitura, enfim, ficou uma palavrinha a mais no artigo 56, parágrafo 1º, ficou escrito o aporte dos recursos das pessoas jurídicas de direito público, retirar ou de direito privado. Então, esse retirar não tem nada a ver aí, é só retirar ou retirar, tá?
E a terceira mudança também é no artigo 57, parágrafo 1º, a comissão será presidida por um dos representantes do Poder Executivo, nomeado pela Secretaria Municipal de Cultura e Eventos, com a função de coordenar os trabalhos. E aí, por sugestão também dos artistas, artigo 57, parágrafo 1º, a comissão será presidida por um dos membros eleito pelos seus pares, com a função de coordenar os trabalhos, né? Nós conversamos bastante sobre isso incessantemente, e se o Sistema Nacional prevê justamente que a gestão seja compartilhada e participativa, nada mais justo do que ser um dos membros eleitos, do que ser alguém indicado pela Secretaria. Então, é essa mudança. São essas 3 mudanças para fazer a emenda na redação final. É isso. Existe mais algum vereador interessado em discutir? Esse vereador? Vereador Daniel da Rocha Martini, com a palavra por 10 minutos com a partes. Parabenizar novamente a presidente da casa pela propositura do anteprojeto. Um anteprojeto robusto, com 86 artigos, que tratam de diversas estruturações do sistema de cultura, da política municipal de cultura, do papel do poder público na gestão da cultura, dos direitos culturais, dimensão simbólica da cultura, dimensão cidadã da cultura, dimensão econômica da cultura, definições e dos princípios, né, do sistema municipal de cultura, dos objetivos, da estrutura dos componentes, da coordenação do sistema. Enfim, são diversas sessões, né, das instâncias de articulação, do Conselho Municipal de Políticas Culturais, da Conferência Municipal da Cultura, do sistema de financiamento, do Plano Municipal, instrumentos de gestão, fóruns municipais de cultura, Fundo Municipal de Cultura. Enfim, uma legislação bastante completa que vem compor esse grupo de legislações necessárias para que possamos ter aí subsídios e ferramentas para a implementação daquilo que é necessário para a cultura na nossa cidade, como eu já expressei o meu apreço pela classe, pelo segmento, na discussão da legislação anterior. Em relação a esse projeto, eu tenho 2 observações apenas a fazer, que eu acredito que a legislação carece de reparo, uma delas de cunho eminentemente constitucional. No artigo 13º, diz aqui que cabe ao poder público municipal promover e proteger as infinitas possibilidades de criação simbólica expressas em modos de vida, crenças, valores, práticas, rituais e identidades. Eu tenho certeza que a ideia do artigo é sempre dar a maior amplitude possível e a proteção a todas as formas de expressão cultural. Ocorre que a nossa Constituição Federal ela é clara ao dizer, né, que em alguns aspectos não cabe ao Estado a promoção de determinadas atividades, mas apenas a proteção. No caso, eu sugeriria que fosse melhor redigido o artigo 3º, mas conversei com a assessoria da nobre vereadora presidente, que foi autora do anteprojeto de lei, e a princípio não há disponibilidade de alteração na redação, então eu não tenho como me posicionar de forma favorável ao artigo 13º, porque eu entendo que ele fere frontalmente a Constituição Federal, porque quando coloca como dever do Estado promover crenças, ele fere o conceito de Estado laico. Então o Estado não pode promover crenças, por mais que talvez muitos de nós queiramos, né, ou achamos que é cabível, isso foi abolido há bastante tempo na história. Pode-se dar o entendimento, veja bem, mas o que está se colocando aqui é um patrimônio imaterial, não são crenças afetas à religião. Ok, se é isso, a gente precisa escrever melhor, mas da forma como está, ela dá essa interpretação e pode levar a uma inconstitucionalidade da legislação. Então, no meu entendimento, o artigo 13º, ele não é possível ser aprovada a legislação dessa forma. E a minha outra observação que eu faço é no tocante ao final do artigo 18, que também coloca como dever do Estado, deve ser assegurado pelo poder público, a promoção aqui de diversas atividades culturais, isso eu concordo plenamente, mas aí nós estamos caminhando aqui para uma questão que virou foco na discussão nacional da última presidência da República, de assuntos extremamente polêmicos tratados pela sociedade, que é a questão de política de promoção de gênero. Hoje nós temos aí praticamente numa edição recente da revista Época, aproximadamente 52 tipos de gênero que o Facebook colocou, que as pessoas podem se identificar. Uma comissão, acho que dos conselhos humanos também, 31 espécies de gêneros diferentes. Eu acho que todos devem ser respeitados, o que as pessoas pensam de si
é algo extremamente intrínseco, subjetivo, e todos devem ser respeitados, independente da sua crença, da sua opção e daquilo que se qualifica como gênero. Agora, colocar como dever do Estado a promoção, eu acho que fica praticamente impossível para o Estado cumprir isso que está na legislação. Tamanha a diversidade e como a sociedade está se moldando e se diversificando. Então, o dever da promoção aqui eu também acho que não cabe. Então, nesse ponto, tanto o artigo 18º quanto o artigo 13º, eu me posiciono de forma contrária, já que eu tentei construir uma outra redação e não foi possível. Mas, de um modo geral, a legislação, óbvio que ela é boa, exceto esses 2 pontos que eu tratei especificamente, o 13º e o 18º. Total, acredito que pode contribuir muito para o sistema municipal. Muito obrigado. Entendo o posicionamento do vereador, né? Porém, na minha visão, nós discutimos muito, incessantemente, esses temas, e penso dessa forma, né? Quando a gente fala em crenças e rituais, a gente pensa em patrimônio material, como Reza de São Gonçalo, por exemplo, é um exemplo. E a questão de gênero é fundamental também, né? Hoje a gente tem cadeiras dentro dos conselhos, né? É fundamental. É fundamental deixar esse parágrafo incluído, né? A gente tem nos conselhos cadeira de diversidade cultural, peças teatrais, e, enfim, na minha visão, é fundamental isso constar na lei, que é direito de todos, né? Cultura é direito de todos, como prevê a Constituição. Existe mais algum vereador interessado em discutir? Este vereador. Vereador Michel Ramiro Carneiro, com a palavra por 10 minutos com a partes. Não quero ser redundante, né? Parabenizar a vereadora Roberta e parabenizar também pelo posicionamento. Eu concordo, respeito o posicionamento do vereador Daniel, mas eu discordo, até porque você precisa entender da conjuntura da construção desse projeto de lei. Né? Se você vê dentro de qual seção ela está, por exemplo, a crítica que ele fez do artigo 13 das crenças, você vai ver que ele está na seção de dimensão simbólica da cultura. Aí você vai pegar o que é a dimensão simbólica da cultura. Fundamenta-se na ideia que é inerente aos seres humanos a capacidade de simbolizar, de se expressar por meio das diversas línguas, valores, crenças e práticas. Votar de forma contrária, isso que está estabelecido aqui, é votar de forma contrária o que a gente está construindo dentro do projeto de lei. Né? Então, eu respeito, consigo entender, mas não concordo de forma nenhuma. E a questão de gênero, eu vou até evitar de falar para não ser mais... quando eu li o projeto, essas coisas eu analiso com tanta naturalidade que eu não consigo ver o que conseguem enxergar. Né? Você vê a forma que foi levado a discussão, infelizmente, das eleições desse ano. As eleições desse ano ficou muito pautado nessas questões, né? Mais um motivo para isso estar aqui, para a questão de gênero estar constando aqui nesse projeto de lei. Portanto, apesar do respeito que eu tenho, profundo respeito que eu tenho com o vereador Daniel, profundo respeito, consigo entender, mas discordo completamente desse posicionamento, vou votar de forma favorável a esse projeto. Existe mais algum vereador interessado em discutir? Este vereador. O vereador Fabiano Batista de Lima, com a palavra por 10 minutos com a partes. Primeiramente, parabenizar a Roberta pela sua luta em construção desses 2 projetos, junto com o prefeito Saulo. Acompanhei várias vezes você em discussão, lutando com a Casa dos Artistas, né? Com a Casa Cultural da nossa cidade. Até a gente teve bastante conversa, como eu ajudei a construir a lei de fomento ao esporte, quando estive como secretário de esporte, e sei do avanço que teve o esporte quando a gente melhorou essa lei de incentivo, quando a gente melhorou através de convênio, e tanto que o esporte da cidade cresceu. E tenho certeza que vai ser igual na cultura. A cultura vai crescer cada vez mais na nossa cidade e já vem crescendo graças ao seu empenho junto com a Casa Cultural da nossa cidade. E última sessão como presidente, os 2 projetos aí para ser votado, acho que está muito feliz hoje e entrando mais um projeto que é do Conselho.
E parabenizar também a Casa Cultural, os artistas da cidade, porque eu acho que quando a população se une, saem projetos bons. E foi colocado aqui tantos artigos tendo esse projeto, é tão bom que esse projeto, porque a união de vocês que construíram junto, que fizeram várias reuniões, que levaram as propostas, que levaram emendas de mudança, então não tem por que votar ao contrário desse projeto. Até porque acho que a gente é uma cidade muito rica de cultura religiosa, né? E isso é tradicional na nossa cidade, a gente está chegando perto do final do ano, a gente sabe o tanto que tem de eventos culturais religiosos aqui na cidade, que é muito importante para o desenvolvimento turístico também da cidade. A cultura fomenta o turismo e a economia da cidade também. Então fica aqui nosso apoio pela aprovação do projeto. Existe mais algum vereador interessado em discutir? Quero aqui também fazer um agradecimento especial, mais uma vez. Algumas pessoas, me desculpem se eu não falar o nome de todas, mas algumas pessoas pegaram muito no meu pé, uma delas foi o Flávio. Obrigado, viu, Flávio? Desde o começo lá, e aí, já está pronta as leis? Me ligando, pedindo e-mail, também por conta da revista, que ele faz os artigos de cultura, colaborou com a gente no fórum, também juntamente com a Dilson. Então, agradecer você, Flávio, por toda o apoio, né? Muito obrigado. Agradecer o Adilson também, que eu já agradeci. Obrigado, ajudou muito, Adilson. A Roberta Forte, que também, olha, gente, ela pega no pé. Não tinha outro nome para ela, tinha que ser Roberta, persistente. A Isadora Tito também, obrigado. Professora Isis. Tenho mais pessoas que também participaram das reuniões, mas acho que vocês são as pessoas que mais me cobraram e ficaram ligando toda semana, né, Juliana? Agradecer a Juliana também muito, ajudou muito, a gente fez o curso, tudo. Se dedicou, porque realmente é uma legislação complexa, muito trabalhosa mesmo, e foram horas e horas de duplicação. E, claro, não posso deixar de agradecer jamais ao prefeito Saulo, que firmou o compromisso com a gente. Ele falou, Roberto, você vai fazer, chama o pessoal que a gente vai fazer e vai colocar para votar. Então, realmente se concretizou, agora a lei do Conselho já está protocolada, e ano que vem a dar andamento, e contamos com essa participação em massa de vocês no Conselho de Cultura, gente. Olha, né, tem trabalho pela frente, né, Rui? Então, agradecer mais uma vez a vocês. Coloco, então, em discussão, primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 80 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que institui o sistema, cria o Conselho e o Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências, anteprojeto de lei de autoria desta vereadora. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, por 9 votos a 2, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal ao projeto de lei complementar, número 28 de 2018, de autoria do vereador Ademilson Donizete Militão, que dispõe sobre obrigações a serem cumpridas pelas casas lotéricas e bancos postais instaladas no município de Atibaia e dá outras providências. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse vereador, presidente. Vereador Ademilson Militão, com a palavra por 10 minutos com a partes. Mais uma vez, boa noite a todos. Queria passar aqui esse projeto referente às casas lotéricas e bancos postais. Ele vem de encontro com a prioridade de dar mais segurança aos funcionários, ao proprietário e principalmente aos usuários, presidente. Considerando que compete aos municípios, de acordo com o artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal, de legislar sobre os assuntos de interesse local e, portanto, a garantia das atividades e serviços urbanos, e considerando ainda que
caracterizam-se os serviços das casas lotéricas e bancos postais como serviços no Código de Defesa do Consumidor, sujeito a normas que regulamentam o fornecimento de produtos e serviços ao consumidor. Essa proposição visa obrigar as casas lotéricas e bancos postais a oferecerem um atendimento digno aos munícipes, protegendo-os contra o desconforto, prejuízos e constrangimentos físicos, principalmente com o psicológico provocado pelos atendimentos inadequados e inseguros. Presidente, como não podemos deixar que o ego pessoal nos induza a erro, eu vou pedir vista desse projeto para uma adequação que já o meu nobre colega Daniel Martins, ele tem um projeto no mesmo segmento, e nós vamos fazer uma adaptação unindo os dois projetos. Então eu queria pedir vista desse projeto. Mesmo assim, queria agradecer as comissões também que já deram o parecer favorável da Comissão de Finanças e, se eu não me engano, também da CCJ. O jurídico desta casa também já deu posicionamento favorável. Então, para deixar os nobres colegas confortáveis, eu vou pedir vista até dessa sessão para a gente fazer um posicionamento junto aí, Daniel. Obrigado por enquanto. Coloco em votação o presente requerimento de pedido de vista do vereador Ademilson Militão. Os vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vista. Presidente, rapidamente como líder, só parabenizar o vereador Militão, agradecer a legislação, eu entendo que é extremamente relevante e por isso a necessidade de tornar mais robusta, unindo as legislações que têm a mesma temática, para que possamos trazer a segurança pretendida para funcionários e a população que usa esses estabelecimentos. Então, agradeço a compreensão, com certeza vamos construir uma legislação que realmente atenda os fins desejados e possamos unificar as duas legislações. Obrigado. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador inscrito em explicação pessoal. Não havendo nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 5 de fevereiro de 2018, às 18 horas. Dou a presente sessão por encerrada, às 7 horas e 48 minutos. E nesse instante, daremos início à primeira sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Vou ter que fazer, vou ter que mandar, não pode. Nesse instante, daremos início à primeira sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias dessa noite. Projeto de Lei 79/2018, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Fomento Cultural no âmbito do município de Atibaia e da outras providências. Anteprojeto de lei de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Projeto de lei número 80 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que institui o sistema, cria o Conselho e o Fundo Municipal de Cultura e da outras providências. Anteprojeto de lei de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Projeto de lei 76 de 2018, que declara utilidade pública a Associação dos Amigos
do Recanto dos Palmares, de autoria do vereador José Carlos Machado. Eu queria, presidente, solicitar que vote englobadamente os projetos 79 e 80 de 2018, mantendo os votos contrários do vereador Daniel da Rocha Martini e o Biratã Fernandes. Coloco em votação o presente requerimento do vereador Fabiano Batista de Lima para a votação englobada. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Votação englobada. Coloco em segunda discussão, maioria simples, os projetos de lei números 79 de 2019 e 80 de 2018. Existe algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir os presentes projetos, coloco em votação. Os vereadores que concordam com os presentes projetos permaneçam como estão. Aprovados em segunda discussão, a redação final. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 76 de 2018. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Nesse instante, encerra essa sessão extraordinária às 19h43, assim como às 19h43, daremos início à próxima sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Coloque em redação final, maioria simples, os projetos de lei número 79 de 2018 e 80 de 2018. Existe algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir os presentes projetos, coloco... A senhora não vai fazer as emendas? Obrigado, vereador. Então, a emenda do projeto número 79 de 2018, artigo 3º, parágrafo 4º. A inserção da palavra do respectivo segmento. Então, outras comissões técnicas de análise poderão ser criadas de acordo com as regras e necessidades específicas estabelecidas em cada edital, prevendo no mínimo 3 membros do respectivo segmento. Esse é do projeto 79 de 2018. E do projeto 80 de 2018, corrigindo a ementa, dispõe a respeito da política municipal de cultura, vírgula, institui o Sistema Municipal de Cultura de Atibaia, vírgula, cria o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências. Anteprojeto de autoria da vereadora Roberta Barsotti. No artigo 56, parágrafo 1º, suprimir a palavra retirar. Né? Então, vai ficar o aporte dos recursos das pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado previsto nesse artigo não gozará de incentivo fiscal. E a terceira correção, no artigo 57, parágrafo 1º, ficará a comissão presidida por um dos membros eleito
A comissão será presidida por um dos membros eleito pelos seus pares com a função de coordenar os trabalhos. Em discussão, as presentes emendas da nobre vereadora Roberta Bassotti. Algum vereador é interessado em discutir as emendas? Temos que aprovar a primeira emenda para depois botar o projeto em votação. Não havendo, coloque em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado as presentes emendas. Coloque então em votação os projetos de lei número 79 de 2018 e 80 de 2018 com emendas em redação final. Só mantendo os votos contrários no 80. Tá? Mantendo os votos contrários. Existe algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir os presentes projetos, coloque em votação. Os vereadores que concordam com os presentes projetos permaneçam como estão. Aprovados em redação final, a sanção do senhor prefeito municipal. Coloque em segunda discussão, maioria simples, o projeto de lei número 76 de 2018. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloque em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão, a redação final. Nesse instante, encerra essa sessão extraordinária às 19h48, assim como às 19h48, daremos início à próxima sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. Onze vereadores. Coloque em redação final, maioria simples, o projeto número 76/18. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco o presente projeto em votação. Vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovada em redação final a sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada a ser tratado nessa noite, agradeço a presença de todos e damos por encerrada essa sessão extraordinária às 19h50 e uma boa noite a todos.